Olá, meu nome é Pauline Figueiredo, eu sou doutoranda pela Universidade Federal de Pernambuco e o tema que eu apresento aqui para vocês é o Sequestro Internacional de Crianças, a Convenção de Haia e a Proteção dos Direitos Humanos, que foi realizado em coautoria com o professor Dr. João Lessa, que é doutor pela Universidade de São Paulo. O sequestro internacional de crianças é um tema importante com grande aplicabilidade prática ao seu estudo, pois é algo que tem acontecido cada vez mais corriqueiramente no contexto de globalização que vivemos na sociedade mundial atualmente. Trata-se de uma lesão não só ao direito de guarda de um dos seus genitores, que é ferido pela transferência ilícita dessa criança a um país que não é o seu de residência habitual, mas também, e por que não dizer principalmente, é uma lesão ao direito fundamental da própria criança, que tem restringido tanto a sua convivência familiar com a família desse genitor que detinha a guarda, tanto o próprio genitor quanto a família largada, e a convivência naquele espaço que ela já está acostumada, que é o da sua residência habitual, como também a viver num constante estado de medo e ansiedade numa residência que não é a sua, detida ilegalmente pelo seu genitor sequestrador. É um tema, então, que foi tratado pela Convenção de Haia sobre os aspectos civis do sequestro internacional de menores, que foi aprovada em 1980 em Haia, mas que foi ratificado no Brasil e entrou em vigor em 2000. Desde então, nós temos muitos casos, tanto do Brasil quanto país receptor dessas crianças, quanto também como um país de onde essas crianças foram retiradas e levadas a um outro estado. Portugal também é signatário da convenção e temos já alguns casos que são entre esses dois países. Como é que eu posso dar um exemplo a vocês? Imagine um pai português casado com uma mãe brasileira e que moram ambos em Portugal. Então, chega um momento em que há uma separação, um divórcio, há uma definição de guarda desta criança pelo judiciário português e, no caso, a genitora brasileira, um dia, leva essa criança de forma ilegal, de forma ilícita, sem autorização do pai, para o Brasil, na tentativa de, sim, driblar a determinação de guarda definida pelo judiciário português e também de impedir a convivência dessa criança com esse genitor. A convenção, então, tratou de estruturar os aspectos práticos de cooperação entre o Estado português e o Estado brasileiro para que essa criança ela seja devolvida, em regra, ao seu país de residência habitual, ou seja, ao seu país e ao seu genitor que possuía legalmente o seu direito de guarda. É uma convenção que traz como modelo, como instrumento normativo de cooperação, o auxílio direto, ou seja, o judiciário no qual se processe essa ação de busca e apreensão da criança, ele vai ter completo conhecimento para aquela causa, mas não é uma causa que vai versar sobre especificamente o direito de guarda do genitor, mas sim determina se aquela retenção da criança ilicitamente naquele país, daquela detenção da criança no país, ela é ilícita ou não. Então, se essa criança tem que ser devolvida ao seu país de residência habitual ou não. E aí, um dos pontos que nós tratamos no trabalho é a criança, o direito dela, a parte o direito de guarda, a parte o direito de visita, que se busca tutelar também, mas o direito dela a uma convivência familiar adequada e a manutenção dos seus laços com o país de residência habitual é o principal ponto da convenção. Quando uma criança ela é levada de uma forma não autorizada, de uma forma abrupta, ela sofre uma série de dificuldades em adaptação, muitas vezes tem uma adaptação linguística, cultural, ou mesmo a saudade, a separação dela da sua família que ela já conhecia e dos meios de convivência que ela já tinha. Então, a própria convenção, ela tem uma das exceções, tá? A regra é a devolução da criança para o país de residência
habitual dela, mas a convenção ela trata de uma das opções que causam exceção a esse retorno imediato da criança, é se a ação de propositura da busca e apreensão, baseada na convenção, se levar um lapso temporal de 1 ano entre a transferência ilícita e a propositura da ação. E por que isso? Esse é um dos pontos principais. Porque entende-se que após 1 ano da criança neste novo ambiente, talvez retirá-la novamente cause ainda mais danos. Então, vê-se que o direito fundamental da criança a um crescimento, a um desenvolvimento saudável e, portanto, a menos rupturas no seu contexto de vida, né, social, nas suas relações familiares, é ainda mais importante, ou consegue ser ainda mais importante, do que o direito de guarda ou de visita previamente tutelado pelo judiciário do país de residência habitual daquela criança. Então, o nosso tema foi exatamente tratar sobre como a Convenção é um instrumento de proteção aos direitos humanos e especialmente da criança, mais do que o direito do genitor de mantê-la no seu país de residência habitual, com o seu direito de guarda garantido pelo judiciário no qual ele é nacional, no qual ele é residente. Esse é o trabalho, essa é a pesquisa que buscamos realizar. Trata-se de uma pesquisa com base em dados secundários, leitura bibliográfica e também análise de julgados, para que nós chegássemos a essa conclusão. Então, eu agradeço mais uma vez, obrigada a todos.